Senhor, meu Deus e Pai Celestial, Tu que habitas na luz inacessível, mas que te dignaste a vir ao nosso encontro através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu me prostro diante de Ti neste momento, com um coração que anseia por descanso, por paz, por um bálsamo que acalme as tempestades que se agitam em minha alma. Sei que estás presente, que Teus olhos me veem, que Teu ouvido está atento ao meu clamor, mesmo quando as palavras falham em expressar a profundidade do meu sofrimento. É para Ti que corro, ó Deus, meu refúgio e minha fortaleza, minha esperança certa nos dias de angústia. Sinto, Senhor, o peso do mundo sobre os meus ombros, a ansiedade que me rouba o sono, o medo que paralisa os meus passos e me impede de avançar na jornada que Tu traçaste para mim. Há dias em que a escuridão parece envolver tudo, em que as preocupações se multiplicam como nuvens carregadas, e a esperança parece um fio tênue prestes a se romper. É nesses momentos, Pai, que a Tua palavra se torna meu farol, meu guia seguro. Lembro-me de Tuas promessas, como aquela que diz em Salmos 34:17, clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Esta promessa, Senhor, não é apenas um consolo distante, mas uma verdade viva que anseio experimentar em minha própria vida, em cada fibra do meu ser. Que a Tua graça me alcance agora, que o Teu Espírito Santo me envolva com o Seu amor terno e me liberte das amarras que prendem o meu coração. Eu entrego a Ti, meu Senhor, cada preocupação, cada dúvida, cada temor que me oprime. Não quero mais carregar este fardo sozinho. Tu disseste em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje, eu venho a Ti, Jesus, cansado, oprimido, aflito. Peço que me alivies, que me dês o descanso que só Tu podes oferecer. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente. Reconheço que, por mais que eu tente, minha força é limitada, minha sabedoria é falha. Mas em Ti, Senhor, encontro a plenitude da força e da sabedoria. Que este momento de oração seja um portal para uma nova realidade, onde a ansiedade cede lugar à confiança, o medo à coragem, e a aflição à alegria serena que brota da Tua presença. Que a Tua luz dissipe as sombras que tentam obscurecer o meu caminho, e que a Tua voz suave me guie para águas tranquilas. Eu creio em Ti, Senhor, e na Tua capacidade de transformar o meu coração, de restaurar a minha alma e de me dar a vitória sobre tudo o que me aflige. Que esta oração seja um eco do meu desejo mais profundo, encontrar em Ti o repouso para minha alma, a certeza da Tua presença constante e o poder de viver cada dia à luz do Teu amor incondicional. Que a Tua mão poderosa me levante, me sustente e me conduza em segurança. A fé, meu Senhor, não é uma mera aceitação intelectual de dogmas, mas um mergulho profundo na certeza de que Tu és fiel, mesmo quando a realidade ao meu redor grita o oposto. As Escrituras nos revelam, em Romanos 8:38-39, que nada pode nos separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Essa verdade, Senhor, é o alicerce sobre o qual construo minha esperança. Quando as ondas da aflição tentam me submergir, quando as vozes da dúvida sussurram mentiras em meu ouvido, eu me apego a essa promessa inabalável. Tu não és um Deus distante, alheio ao nosso sofrimento, mas um Pai que intervém, que protege, que nos defende com um poder que supera qualquer adversidade. A batalha espiritual é real, e o inimigo busca incessantemente minar nossa paz, semear o desespero e nos afastar da Tua graça. Contudo, a Tua palavra nos assegura que, com a Tua armadura completa, somos capazes de resistir às ciladas do diabo, como descrito em Efésios 6:11. Essa armadura não é uma construção humana, mas um presente divino, composto pela verdade, pela justiça, pelo zelo do Evangelho da paz, pela fé, pela salvação, e acima de tudo, pelo Espírito Santo. É a Tua verdade que nos liberta, a Tua justiça que nos capacita a permanecer firmes, a Tua paz que acalma as tempestades internas e externas. A fé, que é a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que não vemos, é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. E a palavra de Deus, a espada do Espírito, é nossa arma mais poderosa contra as mentiras e as tentações que nos cercam. Que eu jamais subestime o poder que reside em mim, não por minha própria força, mas pelo poder do Teu Espírito que habita em mim. Que eu me vista diariamente com essa armadura, que eu me alimente da Tua palavra e que eu confie plenamente na Tua proteção. Pois, como está escrito em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assobres, porque eu sou o teu Deus,
eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa declaração, Senhor, é um convite à coragem, um chamado para enfrentar os desafios com a certeza da tua presença e do teu socorro. A confiança em ti, mesmo em meio à provação, é o que distingue a vitória da derrota. É a crença de que, por mais sombrio que o caminho pareça, tu estás abrindo um novo horizonte, uma nova oportunidade de crescimento e de manifestação da tua glória. Que eu aprenda a discernir as artimanhas do inimigo e a responder com a autoridade que tu me concedeste em Cristo Jesus. Que a minha boca proclame a tua bondade e o teu poder, e que o meu coração permaneça firme na certeza da tua vitória. Agora, voltemo-nos para o âmago da nossa experiência humana, para aquelas batalhas silenciosas que travamos dentro de nós mesmos, onde a ansiedade tece suas teias e o desânimo tenta nos subjugar. É nesse campo de batalha interior que muitas vezes nos sentimos mais vulneráveis, onde as feridas invisíveis parecem mais profundas e difíceis de curar. Reconheço, Senhor, que muitas vezes sou meu próprio algoz, permitindo que pensamentos negativos se instalem, que autocríticas destrutivas ecoem em minha mente, minando a confiança que tu depositaste em mim. A voz da dúvida, astuta e persistente, me sussurra que sou incapaz, que falhei irremediavelmente, que a paz que busco é inatingível. Ela se alimenta das minhas fraquezas, amplifica meus erros passados e me paralisa diante do presente. É em resposta a essa tempestade interna que tu nos chamas à guerra espiritual, não com armas de carne e osso, mas com as armas poderosas que emanam da tua graça. A exortação bíblica para que arrebatemos todo pensamento cativo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:05, não é um mero conselho, mas um chamado à ação decisiva. Isso significa, Senhor, que não somos meros espectadores das nossas próprias batalhas mentais e emocionais, mas agentes ativos na conquista da nossa paz interior. Precisamos aprender a identificar esses pensamentos invasores, a questionar sua veracidade à luz da tua palavra e a substituí-los pela verdade divina. É um processo de vigilância constante, de disciplina espiritual, onde cada pensamento é examinado e submetido ao jugo de Cristo. Pense, por exemplo, naquela situação específica em que você se sentiu encurralado por um sentimento de inadequação. Aquele pensamento que dizia, eu não sou bom o suficiente para isso ou todos estão me observando e julgando. Esse é um alvo claro para o ataque espiritual. Em vez de aceitar essa mentira como verdade, somos chamados a confrontá-la com a declaração de que somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, Efésios 2:10. Declarar essa verdade em voz alta, mesmo que o sentimento de inadequação persista, é um ato de fé que começa a desmantelar o poder da mentira. A prática da confissão e do louvor também se revela uma arma formidável nesse combate. Confessar nossas fraquezas e pecados diante de ti, Senhor, não é um ato de rendição, mas de humildade e reconhecimento da tua soberania e do teu poder redentor. E o louvor, mesmo em meio à adversidade, é uma declaração audaciosa de que tua bondade e teu poder transcendem as circunstâncias presentes. É dizer, em meio à dor, Senhor, eu te louvo porque tu és fiel, porque teu amor não falha, porque tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Essa atitude reverente, que reconhece tua grandeza acima de tudo, desarma o inimigo e fortalece nosso espírito. É como um guerreiro que, em vez de se lamentar pelas suas feridas, levanta sua espada e avança, confiante na vitória que virá. Portanto, que cada um de nós se levante hoje, não com medo das batalhas internas, mas com a coragem e a convicção de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Que sejamos diligentes em escrutinar nossos pensamentos, em substituí-los pela verdade divina, e em usar as armas espirituais que nos foram dadas para conquistar a paz e a liberdade que nos pertencem em Cristo Jesus. Que a tua palavra seja nosso escudo, nossa espada e nosso guia nessa jornada de vitória interior. É na quietude da alma, quando o turbilhão de pensamento se acalma, que a promessa divina de proteção se manifesta com clareza vívida. A imagem de Deus como um escudo, uma muralha intransponível, um guardião vigilante, não é apenas metáfora, é a realidade espiritual para aqueles que confiam nele. Pensemos em como um pai protege seu filho de um perigo iminente, interpondo-se entre ele e a ameaça, mesmo que isso lhe custe. Assim é o nosso Pai Celestial, mas em uma escala infinita e com um poder absoluto. Ele não apenas nos protege de ameaças visíveis, como um assalto ou um acidente, mas, de forma ainda mais crucial, ele nos defende das forças invisíveis que buscam nos desviar do caminho da verdade e da vida. O inimigo, astuto e implacável, lança seus dardos de desespero, suas flechas de engano, suas insinuações venenosas que visam corroer a fé e a esperança.
São essas as batalhas travadas no reino espiritual, que muitas vezes se manifestam em nossos corações como ansiedade avassaladora, melancolia persistente ou um sentimento de abandono. Contudo, a palavra de Deus nos assegura que o Senhor é nosso guardião. Ele é a nossa torre forte, para a qual corremos e estamos seguros. Provérbios 18:10. Essa torre não é feita de tijolos e argamassa, mas da própria presença divina, da santidade de seu ser, da imutabilidade de seu amor. Quando nos abrigamos nessa torre, as tempestades do mundo perdem seu poder destrutivo. O vento uiva, a chuva cai, mas dentro da fortaleza de Deus, encontramos um refúgio inabalável. Ele não apenas nos defende, mas também nos capacita a discernir as ciladas do inimigo. Seus olhos de amor penetram as trevas, revelando as armadilhas que o adversário tenta nos impor. Ele nos dá a sabedoria para não cair em engano, a discernimento para distinguir a voz dele da voz enganosa do tentador. Pense em uma mãe que ensina seu filho a evitar o perigo, apontando o caminho seguro e alertando sobre os riscos. O Senhor faz o mesmo conosco, mas com uma clareza e uma autoridade que transcendem a compreensão humana. Ele nos guia por veredas de justiça, não por causa de nossos méritos, mas por causa de sua misericórdia e de seu compromisso conosco. Ele nos veste com a armadura da luz, para que possamos andar em segurança, mesmo em territórios desconhecidos. A segurança que ele oferece não é a ausência de desafios, mas a certeza de que, mesmo em meio a eles, não estamos sozinhos. É a convicção de que o mal, por mais poderoso que pareça, não tem a palavra final. O poder de Deus é soberano, e seu amor é eterno. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu e vence todas as batalhas. Ele é o nosso pastor, que conhece cada ovelha pelo nome e a protege com fervor. Portanto, quando as sombras da incerteza parecerem se adensar, quando os ventos contrários ameaçarem nos derrubar, lembremo-nos de que estamos sob a guarda do Altíssimo. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso escudo, nosso protetor. Sua presença é a garantia de nossa segurança, e sua força é a fonte de nossa resiliência. Ele nos livra não apenas das consequências do mal, mas do próprio poder do mal em nossas vidas. É um cuidado constante, um zelo paternal que nos envolve em cada momento. Ademais, a promessa de proteção divina se estende para além da esfera pessoal e imediata, alcançando a totalidade de nossa existência. Não se trata apenas de um escudo contra perigos pontuais, mas de um manto de segurança que nos envolve em todas as circunstâncias da vida. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não nos promete uma jornada livre de tribulações, mas nos garante que, em cada uma delas, Ele estará conosco. Essa presença constante é a verdadeira essência da proteção divina. Imagine um marinheiro em alto mar, enfrentando uma tempestade violenta. O barco pode balançar, as ondas podem ameaçar engoli-lo, mas se ele sabe que há um farol firme guiando seu caminho, sua esperança se renova, e ele encontra força para perseverar. Da mesma forma, mesmo quando as tempestades da vida nos atingem com força total, seja a perda de um ente querido, uma doença inesperada, dificuldades financeiras avassaladoras ou a traição de alguém próximo, a certeza de que Deus está conosco nos impede de naufragar. Ele não nos abandona à deriva, ele nos conduz através das águas turbulentas. Essa condução se manifesta de maneiras sutis e profundas. Pode ser uma palavra de conforto oportuna de um amigo, uma inspiração súbita que nos leva a tomar uma decisão sábia, ou simplesmente uma paz interior que nos permite manter a serenidade em meio ao caos. São os sinais da mão de Deus agindo em nosso favor, mesmo quando não conseguimos vê-la claramente. Pense na forma como um rio, mesmo em seu curso mais sinuoso e rochoso, encontra seu caminho para o mar. Ele não se detém diante dos obstáculos, mas os contorna, adapta-se e continua seu fluxo inexorável. Assim também somos chamados a ser, confiando que o Senhor está moldando nosso caminho, utilizando até mesmo as adversidades para nos fortalecer e nos purificar. Ele é como um artesão habilidoso, que, com suas ferramentas, molda a argila bruta em uma obra de arte. As dificuldades são as ferramentas que ele usa para refinar nosso caráter, para desenvolver nossa fé e para nos preparar para propósitos maiores. A proteção divina, portanto, não anula o sofrimento, mas o transforma em um meio de crescimento e santificação. O Senhor nos protege não nos poupando das provações, mas nos capacitando a enfrentá-las com fé e esperança. Ele nos dá a força para suportar, a sabedoria para aprender e a resiliência para nos levantarmos após cada queda. Essa é uma proteção ativa, dinâmica, que nos acompanha em cada passo. É a promessa de que, mesmo quando nos sentimos mais fracos, o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza.
É a certeza de que o mal não tem a última palavra em nossas vidas, pois Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele nos guarda não apenas do perigo externo, mas também da desesperança interna, do desânimo que tenta nos consumir. Ele é a nossa rocha, o nosso alicerce, a garantia de que, não importa quão forte seja a tempestade, não seremos abalados. É um cuidado que se estende desde o nascer do sol até o pôr do sol, uma vigilância que nunca dorme. Ele nos protege com o seu amor incondicional, com a sua justiça inabalável e com a sua fidelidade eterna. E nessa proteção, encontramos a verdadeira paz e a segurança que tanto almejamos. Um aspecto adicional e profundamente consolador da proteção divina reside na forma como ela opera através da comunidade de fé. Deus não nos destinou a viver isolados em nossa jornada espiritual. Ele nos inseriu em um corpo, a Igreja, onde a proteção mútua e o encorajamento são pilares essenciais. Quando nos sentimos vulneráveis, quando a ansiedade ameaça nos dominar, a presença e o apoio de outros irmãos e irmãs em Cristo se tornam um canal poderoso da graça protetora de Deus. A Escritura nos exorta a carregar os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2, e é nesse ato de solidariedade que a força divina se manifesta de maneira tangível. Pense em uma rede de segurança robusta, onde cada fio, individualmente, pode ter uma resistência limitada, mas quando entrelaçados, formam uma estrutura capaz de sustentar um peso considerável. Da mesma forma, cada um de nós, em nossa individualidade, pode enfrentar momentos de fragilidade, mas unidos em Cristo, nos tornamos mais fortes. A oração intercessória dos nossos irmãos é um escudo poderoso contra as investidas do inimigo. Quando alguém ora por nós, especialmente em nossos momentos de maior aflição, essa prece ascende ao trono da graça e invoca a intervenção divina em nosso favor. É como se um exército de intercessores estivesse ao nosso lado, fortalecendo nossas defesas espirituais. Consideremos o caso de alguém que está passando por um período de profunda depressão, sentindo-se isolado e sem esperança. Se essa pessoa tem amigos na fé que a visitam, que a escutam sem julgamento, que compartilham palavras de encorajamento baseadas na palavra de Deus, e que oram fervorosamente por ela, essa rede de apoio se torna um bálsamo para sua alma ferida. Essa não é apenas uma amizade humana, é a manifestação do amor de Cristo agindo através de seus seguidores. A igreja primitiva, descrita nos Atos dos Apóstolos, é um exemplo vívido dessa proteção comunitária. Eles compartilhavam tudo, cuidavam uns dos outros, e juntos enfrentavam perseguições e adversidades. Essa união era a sua força, um testemunho vivo do poder de Deus em ação. O Senhor nos protege não apenas individualmente, mas também como um corpo. Ele nos equipa com dons e talentos para que possamos servir uns aos outros, fortalecendo a comunidade e, consequentemente, protegendo cada membro. A exortação para não negligenciarmos a nossa congregação, Hebreus 10:25, é um chamado para nos mantermos conectados a esse corpo protetor. É nesse ambiente de comunhão genuína que encontramos encorajamento para perseverar, discernimento para evitar armadilhas e força para continuar a caminhada, mesmo quando nossas próprias forças se esgotam. A proteção divina, portanto, não é um ato solitário, mas uma obra coletiva, onde Deus usa cada um de nós para ser um instrumento de sua graça protetora para os outros. É um cuidado que transcende as barreiras individuais, fortalecendo o corpo de Cristo como um todo. É a certeza de que, mesmo nos momentos em que nos sentimos mais sós, nunca estamos verdadeiramente sozinhos, pois Deus nos rodeia com seu amor e com o amor de seus filhos. Essa interdependência espiritual é um presente precioso, uma manifestação clara de que Deus deseja que vivamos em segurança e fortalecimento mútuo. Além da proteção contra ameaças externas e do fortalecimento comunitário, a providência divina se manifesta de forma ainda mais íntima, atuando na restauração e no aprimoramento do nosso caráter. Deus não apenas nos defende das ciladas do inimigo, mas também nos usa as próprias adversidades para nos moldar, nos refinar e nos capacitar a superar as aflições futuras. Essa perspectiva transforma a experiência da luta em uma oportunidade de crescimento espiritual. Pense em um atleta que se submete a um treinamento rigoroso, com exercícios que, embora dolorosos e exaustivos, o preparam para competições de alto nível. Da mesma forma, as provações que enfrentamos, embora muitas vezes difíceis de suportar, são os meios pelos quais Deus nos fortalece, nos ensina a perseverar e a confiar nele em um nível mais profundo. A Escritura nos revela que a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança, Romanos 5:3-4. Essa esperança não é um otimismo cego, mas uma confiança inabalável na fidelidade de Deus, mesmo em meio a circunstâncias mais desafiadoras.
Deus não nos protege apenas das dificuldades, mas Ele nos protege através delas, transformando-as em catalisadores para o nosso amadurecimento. Ele nos permite enfrentar os desafios para que possamos descobrir a profundidade de sua força em nós e a amplitude de sua graça. É um processo de refinamento, onde as impurezas do nosso caráter são removidas, e a imagem de Cristo é moldada em nós. Considere, por exemplo, a virtude da paciência. Ela raramente é desenvolvida em momentos de conforto e facilidade. É na espera, na frustração, na necessidade de adiar gratificações que a paciência é forjada. Deus, em sua sabedoria, nos coloca em situações que exigem essa virtude, não para nos punir, mas para nos equipar com ela. Da mesma forma, a fé é fortalecida quando somos confrontados com situações que parecem impossíveis, onde nossa única opção é confiar plenamente em Deus. Ele nos protege de cair em desespero, não ao remover a dificuldade, mas ao nos dar a graça para atravessá-la com dignidade e fé. Ele nos protege de nos tornarmos amargos ou ressentidos, moldando nosso coração para que possamos responder com amor e perdão, mesmo quando fomos feridos. Essa proteção é ativa e transformadora. É um processo contínuo de santificação, onde cada experiência, boa ou ruim, é utilizada por Deus para nosso bem maior e para sua glória. Ele nos protege não de viver o processo, mas de sermos destruídos por ele. Ele nos dá a resiliência para nos levantarmos após cada queda, mais fortes e mais sábios do que antes. Essa é a verdadeira proteção divina, não a ausência de conflito, mas a certeza de que, em meio a ele, estamos sendo moldados e fortalecidos por um Deus de amor e fidelidade. É um cuidado que nos prepara para os desafios futuros, garantindo que tenhamos a força e a sabedoria necessárias para enfrentá-los. Ele nos protege de nos tornarmos vítimas de nossas circunstâncias, capacitando-nos a sermos mais do que vencedores através dele. Finalmente, a proteção divina se manifesta na promessa de um futuro seguro e glorioso, um refúgio eterno que transcende as limitações do tempo e do espaço. Essa é a esperança que nos sustenta nos momentos mais sombrios, a âncora que nos mantém firmes quando as tempestades da vida ameaçam nos arrastar. A promessa de que Deus nos preparou um lugar em sua casa celestial, como descrito em João 14, 2-3, é o ápice de sua proteção e cuidado para conosco. Não se trata apenas de segurança terrena, mas de uma segurança eterna, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento. Essa é a esperança que nos liberta do medo da morte e do desconhecido. Pense em um refúgio seguro, construído com os mais fortes materiais, protegido contra todas as intempéries, onde se pode viver em paz e segurança perpétua. O céu, nosso lar eterno em Deus, é precisamente isso, mas em uma dimensão que nossa mente finita mal consegue conceber. Essa promessa não é um mero consolo para o fim da vida, mas uma força motriz para vivermos com propósito e coragem no presente. Saber que um futuro glorioso nos aguarda nos capacita a enfrentar as adversidades com uma perspectiva renovada, entendendo que as lutas atuais são temporárias e insignificantes em comparação com a glória que será revelada. A proteção divina, nesse sentido, é a garantia de que todo o sofrimento, toda a dor, toda a injustiça que experimentamos neste mundo terá um fim. Deus nos protege do desespero final, assegurando-nos que a última palavra pertence a Ele, e essa palavra é vida, amor e redenção. Ele nos protege da ideia de que nossas lutas são em vão, pois cada passo dado em fé, cada batalha vencida, cada ato de amor e serviço é registrado em seu livro e contribuirá para a recompensa eterna. Imagine um soldado que, durante uma longa e árdua campanha, é motivado pela visão da vitória final e pela paz que se seguirá. Essa visão o sustenta através das dificuldades, dando-lhe força para continuar lutando. Da mesma forma, a esperança do céu nos sustenta através das provações da vida. A proteção divina é, em última instância, a garantia de que seremos levados para um lugar de perfeita paz e alegria, onde estaremos para sempre com o nosso Senhor. Ele nos protege da separação eterna, assegurando-nos que o seu amor nos alcançará e nos manterá unidos a Ele para sempre. Essa é a proteção definitiva, que abrange todas as dimensões da nossa existência e se estende pela eternidade. É a promessa de que, após toda a tribulação, encontraremos repouso e segurança em seus braços. Ele nos protege não apenas de cair, mas de permanecer caídos. Ele nos protege de sermos derrotados pelo mal, garantindo que a vitória final seja sua, e, através dele, nossa. Essa é a esperança que nos move, a certeza que nos conforta e a promessa que nos sustenta até o fim. Ao contemplarmos a jornada que percorremos até aqui, percebemos que as diversas facetas da proteção divina não são elementos isolados,
mas sim fios entrelaçados que compõem uma tapeçaria complexa de segurança e providência. A força encontrada na palavra, a resiliência forjada na batalha interior, o amparo que emana da comunhão fraterna e a esperança que se projeta para um futuro de paz eterna, tudo converge para um ponto central: a soberania inabalável do amor de Deus em nossa vida. Assim como as águas de múltiplos rios, cada um com sua corrente e seu leito, desaguam harmoniosamente em um vasto oceano, as verdades exploradas se fundem, revelando a amplitude e a profundidade do cuidado divino que nos envolve. Essa convergência de realidades espirituais nos convida a uma postura de profunda confiança, um abandono sereno nas mãos daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. É nesse entrelaçamento de experiências e promessas que o caminho se clareia, apontando não para uma ausência de desafios, mas para uma presença constante que os torna superáveis. A jornada que se inicia, ou que se renova a partir deste momento, é marcada pela certeza de que, independentemente da intensidade das provações, a mão que nos sustenta é mais forte do que qualquer tempestade. Essa percepção nos impulsiona para além da mera contemplação, para um engajamento ativo com a fé que nos foi dada. A compreensão das múltiplas camadas de proteção que nos cercam nos capacita a viver com uma audácia renovada, sabendo que não estamos à mercê das circunstâncias, mas sob o governo amoroso de um Pai que planejou nossa vitória desde o princípio. À medida que nos aproximamos da conclusão desta oração, a reflexão sobre o que foi compartilhado nos conduz a um solo mais firme. A sinfonia de verdades que ouvimos ecoa em nosso interior, preparando o terreno para uma nova melodia de fé e confiança. Não se trata de um encerramento, mas de uma transição para um estado de ser, uma forma de viver que reflete a plenitude do cuidado que nos é oferecido. É como se, após um longo e esclarecedor diálogo, estivéssemos prontos para dar o próximo passo, com um entendimento mais profundo e uma determinação fortalecida. A luz que emanou dessas reflexões agora ilumina o caminho adiante, convidando a uma resposta íntima e transformadora. E assim, ao olharmos para o vasto panorama do cuidado divino que se desdobra em nossas vidas, não como uma série de eventos isolados, mas como um fluxo contínuo e interligado de amor e proteção, somos conduzidos a um ponto de culminância. A jornada através das promessas escriturísticas, das batalhas internas, do escudo que nos cerca e da esperança que nos aguarda, tudo converge para uma verdade fundamental. Estamos imersos em um amor tão profundo e abrangente que transcende nossa capacidade de compreensão total, mas que podemos, e devemos, experimentar em sua plenitude. A aflição que outrora parecia um abismo intransponível, agora se revela como um vale onde a mão do pastor nos guia com ternura, onde a força que nos sustenta é revelada em nossa própria fragilidade. A verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento, não reside na ausência de tempestades, mas na certeza de que o arquiteto delas também é o mestre da calmaria, e que ele está conosco em cada rajada de vento, em cada onda que se levanta. O eco das palavras divinas ressoa em nosso ser, não como um mero consolo passageiro, mas como um chamado à ação, uma inspiração para vivermos à luz dessa verdade. A armadura que nos foi dada não é para ser guardada em um armário, mas para ser vestida a cada amanhecer. A espada do Espírito não é para ser empunhada apenas em momentos de crise, mas como uma extensão de nossa própria voz, declarando a soberania do amor de Deus sobre cada aspecto de nossa existência. A comunhão com nossos irmãos e irmãs em Cristo, que se manifesta em cuidado mútuo e oração intercessória, é o espelho vivo do amor que nos une e nos fortalece. É nesse corpo vibrante, onde cada membro contribui com sua força e recebe o sustento necessário, que a proteção divina se torna mais palpável, mais real em nosso dia a dia. A prática autêntica começa agora, não em um futuro distante, mas no instante presente. É o ato de escolher, momento a momento, confiar na rocha inabalável que é o nosso Senhor, mesmo quando as fundações parecem tremer. É o discernimento aguçado pela fé para reconhecer as ciladas do inimigo e a coragem para responder com a verdade que liberta. É a perseverança que brota da esperança em um futuro onde toda lágrima será enxugada, onde a paz reinará suprema. A proteção de Deus não é um escudo passivo que nos isola do mundo, mas um poder ativo que nos capacita a navegar através dele, transformando cada adversidade em um degrau para ascender ainda mais perto de sua glória. Que esta oração não seja apenas um momento de reflexão, mas o prenúncio de uma vida vivida em constante comunhão com aquele que nos ama com um amor que nunca falha, que nos protege com uma fidelidade que nunca cessa, e que nos guia para um destino de paz e alegria eterna. Que a sua paz, que guardou este momento de comunhão, guarde também os nossos corações e as nossas mentes para sempre. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e se inscreva no canal. Deus te abençoe.